Olá, amigos. Bem-vindos ao Enfoque da Eleição da Escola Sabatina. Na realidade, nós não pretendemos aprofundar as lições aqui apresentadas, apenas fazer um esboço da lição e apresentar a ideia da sequência do ciclo de aprendizado. Em primeiro lugar, vocês têm ali a motivação, compreensão, aplicação e, finalmente, criatividade. Os 4 passos, essa é a ideia. Estamos aqui com o pastor Luiz Gonçalves, conhecido de todos vocês, evangelista da Divisão Sul-Americana, que vai comentar conosco o esboço desta lição. Bem-vindo. Obrigado, pastor. Muito obrigado a todos. Parabéns aos professores e esperamos em Deus que seja uma bênção. Vamos começar logo com a primeira parte, motiva. Que experiência, que ilustração poderíamos utilizar agora nessa primeira parte de motiva? Sabe que uma vez eu vi uma história bastante interessante em que o piloto do avião era cego, mas os passageiros não sabiam que ele era cego. Então, as pessoas entravam no avião normal para viajar. Só que o piloto, ele acelerava, ele começava a taxiar, ele começava a se preparar para voar e o avião estava em alta velocidade, só que não subia, porque ele era cego. Então, quando os passageiros percebiam que ia bater, então eles gritavam. Gritavam, vai bater, gritavam. Aí o piloto, então, arremetia e o avião subia. Ou seja, a motivação desse piloto para que ele pudesse saber a hora certa de decolar dependia dos passageiros. E uma vez os pilotos demoraram para gritar e quase aconteceu um acidente. Então, moral da história, nós precisamos ser motivados, mas não exatamente dessa maneira, porque nosso piloto não é cego e nós, líderes da igreja, não podemos ser cegos. Nós temos que ter um foco claro, uma visão aberta. E a lição nos dá essa visão, para termos uma liberdade a fim de evangelizar. Muito bem, vocês têm aí uma boa ilustração. Esta é a lição número 9. O título da lição desta semana, Liberdade para ministrar. Liberdade para ministrar. Vamos passar rapidamente à segunda parte do nosso esboço, que tem a ver com a compreensão da lição. Um assunto importante nesta parte é definir nosso foco. Antes de começar a lição e explorar o texto, nós precisamos definir o foco, onde estamos e onde nós queremos ir. E nosso foco desta lição, que nós queremos propor a vocês, é envolvimento máximo dos membros, é fundamental no crescimento espiritual e também numérico. O envolvimento máximo e é fundamental para o crescimento espiritual e numérico. Isso é o que nós vamos estudar esta semana e nós vamos dividir isso em 2 partes. Nós temos nosso esboço aqui. É bom que vocês façam um esboço, não use a lição diretamente, pegue as principais partes. Não precisa passar 3 ou 4 pontos, provavelmente 2, bem claros, vai fixar na mente de nossos irmãos. A primeira parte é a importância de delegar responsabilidades. Aquele piloto cego devia delegar, né? Deveria delegar, claro. E a segunda parte é equilíbrio entre comunhão e missão. Essas duas partes nós vamos tratar agora a continuação nessa parte da compreensão. Qual é a importância, pastor Luiz, de delegar responsabilidades? Sabe, pastor Edson e amigos, quando nós delegamos, nós envolvemos mais as pessoas. Quando você envolve as pessoas, você divide as tarefas, as atividades, consequentemente, você facilita o trabalho, né? Nós temos aqui Êxodo 18, 22, que fala exatamente a experiência de Moisés com seu sogro Jetro. E ele foi orientado justamente a delegar. Diz assim, bem claro, para que julguem esse povo em todo o tempo, toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos poderão julgar. Será assim mais fácil para ti
e eles levarão a carga com você. É um princípio, a delegação de responsabilidades é um princípio. Por isso é que a igreja tem que ser uma igreja que envie os membros intencionalmente. Não é um acidente, é enviá-los intencionalmente, mas tem que ser delegando a outros a responsabilidade. Por exemplo, pastor Edson Choque, imagina você se Deus resolvesse fazer tudo sozinho. Ele poderia fazer? Claro que poderia. Poderia. Mas por que delegou envolvendo o homem? Para salvar o homem. Quando nós somos envolvidos, nós somos abençoados. E abençoados seremos salvos. Então, os pastores, os diretores da escola sabatina, os professores, quando delegam, eles estão fazendo os membros serem salvos. Essa é uma vantagem mais e isso é uma importância fundamental na hora de delegar responsabilidades, desenvolver o potencial das pessoas que estão sendo enviadas. Isso também significa que nós podemos ter maior influência em um grupo menor. Elas serão melhores atendidas. Eles serão melhores atendidos e também nós poderíamos conhecer melhor as pessoas. Aí está. Nesses grupos menores. Que quando uno prega grandes quantidades, o Senhor prega grandes quantidades né, de pessoas, é difícil ter essa relação pessoal. Muito difícil. Esse é como você chama, o evangelismo do ar, né? E tem uma infantaria. Que é por terra. Importantes são ambas, complementa uma a outra, né? Então, veja, exatamente isso, pastor Edson. Quando nós trabalhamos com, tipo, unidades da escola sabatina, é uma bênção, porque você tem um grupo pequeno. Quando nós trabalhamos com pequenos grupos, é uma bênção, porque você consegue atender melhor. Quando você trabalha, então, de maneira em que você delega as responsabilidades, consequentemente, a igreja é mais abençoada. E isso fala a Bíblia justamente em Atos capítulo 6, verso 1 ao 8. Os apóstolos, eles delegavam responsabilidades para que eles tivessem mais tempo para pregar. E isso ajudou muito nos primeiros anos da igreja apostólica. Vamos passar à segunda parte agora, o equilíbrio entre comunhão e missão. Por que tem que haver ambas coisas, estão casadas? Qual é a base bíblica para isso? Claro, existem vários textos bíblicos, como Salmo 67, como João capítulo 4. Eu queria destacar João capítulo 4, pastor, porque João capítulo 4 conta a história da mulher samaritana. E a mulher samaritana, ela teve uma vida de comunhão quando Jesus encontrou-se com ela e conversou com ela. Se encontrou com Jesus. Ali no poço de Jacó. Isso é comunhão. Encontro com Jesus. O encontro com Jesus, a sós. E depois desse encontro, ela saiu para a missão. Né? Então essa é uma base bíblica. Né? Uma outra seria Lucas 4,18. Né? Lucas 4,18. Sim. Vamos ver o que está escrito lá? Está. Lucas 4,18. Tem vários versículos, esse aqui é muito interessante. O senhor pode ler? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Aí está. Então Jesus é o nosso exemplo. Ele diz assim, o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para evangelizar as pessoas. Isso quer dizer que todas as pessoas que são ungidas, todas as pessoas que têm um encontro com Jesus, não tem outra saída, tem que evangelizar. Ou não, pode rejeitar também. Ela pode rejeitar, mas se ela rejeita, significa que a comunhão que ela tem com Deus não é uma comunhão tão saudável. Pode até ser uma comunhão boa, só que ele se resiste a ir a cumprir a missão, né? Agora, veja, quando o cristão está em comunhão com Deus, uma comunhão boa, ele pode não sair para a missão, mas a vida dele vai ser um testemunho. E tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser. É, como diz o esboço aqui, é comunhão e missão. Há uma conexão entre ouvir e fazer. Né? E fazer, claro. Apocalipse 3, capítulo 2, verso 1. Né? Apocalipse tem 1:3. 1:3. Bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que guarda. Uma igreja focada na missão dificilmente terá dificuldades para cumprir, para ter boas relações. Acho que uma igreja que não tem missão e não tem comunhão é uma igreja morta. É uma igreja morta. É uma igreja morta. Então, o foco é comunhão primeiramente e missão. Veja, se a pessoa tem comunhão, se a igreja tem comunhão, estou seguro, tenho certeza
de que a missão será algo quase que natural. Por isso a Bíblia fala em Tiago 2, capítulo 17, fé e ação não podem jamais ser separadas. Né? É porque a fé sem as obras, ela é morta. É morta. Vamos passar rapidamente à aplicação de nossa lição. O que acontece com as pessoas que leem a Bíblia, mas não cumprem a missão? Essa é uma aplicação, né? Impressionante. Essa é uma boa pergunta, inclusive, para fazer na classe da escola sabatina, né? Essa seria poderíamos fazer em forma de uma pergunta. O que acontece com as pessoas que leem a Bíblia, mas não cumprem a missão? É como aquela pessoa que se alimenta, come, mas não caminha, não anda. Vai engordar, né? O que vai acontecer? Vai ficar obesa, né? Terá pessoas obesas espiritualmente também. Espiritualmente. O Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho na mostra está morto, não tem peixes, não tem nada. Sim, o mar morto. Sim. Você veja, é mar, mas é uma água parada. Não recebe e não dá. Não dá, né? Não dá. Recebe. Você pode deitar sobre as águas, você não afunda. Aham. Porque justamente o mar é mar morto. Né? Então esse é um bom exemplo. Então, na verdade, a pessoa que lê a Bíblia e não cumpre a missão, ela está morrendo de inanição espiritual. Tem que ter missão, comunhão e missão. Vamos à última parte que tem que ver com aplicação, especificamente com criatividade. Como nós podemos pôr na prática isso que nós temos aprendido. Nós lemos muitos textos bíblicos. Uma dinâmica que nós poderíamos fazer é ler um texto bíblico. Um texto, por exemplo, João 3,16. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, muito bom, que deu seu Filho único. Como esse texto nós poderíamos aplicar na semana, nesta semana que vai começar após do sábado. Essa seria uma ideia criativa para pôr em prática essa parte da criatividade. Porque se tudo isso fica em apenas conceitos teológicos, conceitos de que é, que não teria nenhum valor. Precisamos definir com a classe, abraçar-nos e o que vamos fazer agora? Boa ideia, excelente ideia. O aluno pode dizer o texto, o versículo bíblico, dizer como isso lhe tem ajudado e como vai aplicar durante a semana. Exatamente. Excelente ideia. Vamos a terminar nossa lição desta semana que nos falou de liberdade para ministrar. Deus abençoe vocês no desenvolvimento da lição da Escola Sabatina em suas igrejas. Amém.